O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi um juiz parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com uma reportagem, inclusive divulgada e publicada no portal UOL, o órgão encarregado de supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos analisa desde 2016 o caso apresentado por Lula, que alegava que o então juiz agia de forma irregular. Ao todo, as 4 queixas apresentadas pelo ex-presidente foram julgadas de forma favorável pelo comitê, entre elas o reconhecimento da parcialidade de Moro, a arbitrariedade da detenção do ex-presidente, a violação de mensagens privadas de familiares de Lula para impedir a candidatura dele em 2018. A decisão aconteceu depois de 6 meses de análises em Genebra e tem efeito vinculante e também recomendações que devem ser acolhidas aqui no Brasil. No entanto, a falta de penalização decorrente do não acolhimento pode fazer com que a decisão seja ignorada no âmbito nacional. E eu coloco justamente essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU aqui em discussão com o nosso time. Marco Antônio, eu quero saber se o Moro foi parcial ou não foi, se esse julgamento da ONU é correto. Paulo, quando a gente fala de Operação Lava Jato, com essa quantidade gigantesca de fases, né, a gente tem uma quantidade considerável aí de fases, as críticas pontuais são válidas, são pertinentes. Eu nunca fui, nesse sentido, uma pessoa eufórica de ficar defendendo qualquer ação do Ministério Público Federal ou qualquer ação ou medida adotada pelo juiz Sérgio Moro à época. Eu sempre tive minhas críticas, sempre entendi que havia alguns excessos no encaminhamento de algumas medidas. Agora, entre isso e declaração de parcialidade já é um mundo completamente diferente. Então, não dá para falar que foi imparcial nesse sentido. Você pode tecer críticas pontuais a respeito de questões específicas relacionadas a esse caso. Por exemplo, quando ele foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil pela Dilma, houve o vazamento do áudio, etc. Isso daí é complicado, você tem que analisar. Agora, não remete à imparcialidade, ou melhor, à parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Eu entendo também, Paulo, que você submeter a um colegiado internacional, a uma entidade como a ONU, que tem lá uma comissão de juristas que vão analisar isso daí, é ruim também, né, para o nosso país, porque, querendo ou não, você não tem uma ampla defesa e um contraditório efetivo naquele ambiente internacional. O que existe é uma pauta que vai ser utilizada pela defesa do Lula, inclusive para tentar obter algum tipo de provimento indenizatório aqui, em solo nacional. Esse ambiente internacional está muito longe da discussão e ela já se estendeu muito no tempo também. Então, basicamente, a gente está lidando com alegações de uma das partes que foram analisadas por esse pessoal na ONU e que agora vão ser instrumentalizadas politicamente por Lula. Então, longe de ser parcial, o Moro é declarado parcial por essa comissão da ONU e o Lula vai usar isso agora na campanha dele. Você fala, houve parcialidade? Não, houve algumas questões pontuais no transcurso dos processos que podem ser objeto de crítica pela doutrina. Agora, entre isso e você falar que ele era suspeito, como disse o Supremo Tribunal Federal, é um caminho muito longo e que eu acho que contribuiu sobremaneira para a vitimização do Lula como uma espécie de mártir da República, como ele está se colocando agora, e isso vai ser utilizado eleitoralmente por ele. Muito bem, olha só, gente, há pouco menos de 1 hora, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro publicou o seguinte nas suas redes sociais: PT, partido político ou grupo de comediantes. E aí ele publica, inclusive, um vídeo que está no Twitter dele falando a respeito dessa decisão da ONU. Ô Mota, eu já vi alguns comentários seus dizendo que você acredita que o PT tenha boas articulações, bons contatos na ONU e, por conta disso, conseguiu essa condenação. É isso mesmo?
Então, Paulo, eu fiz um dever de casa aqui, porque eu já tive uma experiência alguns anos atrás com essa história de Alto Comissariado das Nações Unidas, né, que é uma entidade da ONU que fica em Genebra e que qualquer um de nós aqui pode pegar um avião amanhã, bater na porta, eles recebem, você entrega uma denúncia, depois você volta para o Brasil e publica uma manchete. Mota entrega a denúncia no Alto Comissariado das Nações Unidas. Então, eu resolvi fazer um dever de casa. Bom, esse Comitê de Direitos Humanos, ele é ligado ao Alto Comissariado das Nações Unidas, né? Mas ele é composto por 18 especialistas independentes. Ele não é um órgão oficial das Nações Unidas, ele não fala pela ONU. E ele tem uma interação muito forte com ONGs no mundo inteiro. Isso está descrito no site, né? Eu fiz uma pesquisa na internet, não consegui achar em nenhum site confirmação dessa notícia. Nem no site do Alto Comissariado, nem no site do Comitê de Direitos Humanos. Em nenhum lugar tem essa notícia que foi divulgada pelo UOL. Mas olha só o que eu achei. Eu achei algumas matérias interessantes lá no site do Alto Comissariado. Por exemplo, especialista da ONU denuncia erosão da democracia e pede espaço seguro para a sociedade civil no Brasil. A denúncia é feita em relação à participação social e política e os terríveis níveis de violência contra defensores de direitos humanos, mulheres jornalistas, povos indígenas e comunidades tradicionais. Tem uma outra notícia lá, que o relator especial da ONU sobre direito à liberdade faria uma visita oficial ao Brasil entre março e abril de 2022 para se concentrar na repressão policial a reuniões pacíficas, especialmente protestos organizados por movimentos sociais e povos indígenas. Tem outra notícia. Brasil combatendo a dupla epidemia de racismo e Covid-19. Eu não achei, Paulo, nenhuma palavra sobre censura, prisões ilegais, inquéritos ilegais, violação do processo legal, nenhuma palavra sobre Daniel Silveira. Mas aí eu vi uma matéria, Paulo, olha só. Advogados não devem ser agredidos por defenderem seus clientes, diz especialista da ONU. Aí eu me animei, né? Vai ver que ele está falando do advogado do Daniel Silveira, que foi multado. Não, essa notícia é de outubro de 2020 e fala sobre intimidação aos advogados do Lula. E tem mais outra, tem uma notícia de agosto de 2018. Prestem atenção nessa notícia. O Comitê de Direitos Humanos solicitou que o governo brasileiro permita que o ex-presidente, então preso, Luiz Inácio Lula da Silva, exerça seus direitos políticos como candidato presidencial até que todos os recursos estejam esgotados. É isso aí, como se pode ver, o comitê tem uma postura totalmente equilibrada, não ideológica e isenta, né? Só que não. Nenhuma palavra sobre o massacre que acontece no Brasil na área de segurança pública, nenhuma palavra sobre extremismo de esquerda, nenhuma palavra sobre as restrições à liberdade. Acredite se quiser. E não consegui achar, repito, em nenhum lugar, confirmação oficial sobre essa notícia. Muito bem, tá aí o Roberto Mota trazendo informações do site da ONU, certo, Mota? Da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Do site do Alto Comissariado das Nações Unidas. Eu também pesquisei nos sites internacionais de notícia, qualquer um que tivesse dado uma notícia de uma resolução como essa, não achei nada em lugar nenhum. Nenhuma das matérias que saiu aqui no Brasil tem a fonte. Muito bem. Piperno, não tem uma perseguição ao Moro nessa história? Nenhuma, Paulo. E o Roberto não ia achar mesmo. Sabe por quê? No texto do repórter Jamil Chad, lá no UOL, o Jamil disse que esse resultado será divulgado oficialmente nos próximos dias. Então, por enquanto, na quinta-feira, trata-se de uma apuração dele. Não há ainda nenhuma informação oficial em relação a isso. De onde que você falou? Então, por isso. De onde que você falou?
o premiado repórter Jamil Chad do portal UOL. Então a gente vai ver isso, o maior portal do Brasil, mais importante portal do Brasil. Não, agora, mais importante, mais lido, né? O mais lido. Nenhuma tendência Jovem Pan News, melhor. Inclusive muita gente de direita escrevia lá. Você sabe que até o Kim Kataguiri escrevia lá, que era comunista da Folha. Eu quero com Kim Kataguiri? Isso aí a gente... Pois é, a gente da direita. Agora vocês não conhecem, não. Mas teve uma época que era assim, né? Cara, citando o UOL. Não, o UOL não é referência, vamos concordar. Claro que é referência. Opa, sério. Né? Universo do UOL. Gente premiada. Inclusive, o Jamil Chad é um dos mais premiados repórteres do Brasil. Então... O Jamil disse que nos próximos dias, enfim, o Serrão me corrigiu aqui na quinta-feira, isso será oficialmente informado. Agora, não é exatamente a primeira vez que o Moro receberia, né, uma condenação internacional. Convenhamos, né? No mundo inteiro a gente viu grupos de juristas, grupos de especialistas apontarem muitas coisas duvidosas, né? E que nos países deles certamente não ocorreria. Aliás, por exemplo, uma vez o New York Times divulgou lá um texto de página inteira com uns 300 juristas especialistas falando exatamente sobre isso. Serrão, o que você acha dessa condenação? Bom, em sendo meia-verdade, parece que é isso, né? Ela é uma vitória acachapante do direito dos manos. Pois é, Lula novamente consegue pontificar como um grande líder brasileiro injustiçado. Essa imagem foi muito bem construída pelos seus competentes advogados no exterior. E essa informação que vem lá do Alto Comissariado do Comitê, que é formado por gente independente, né? Entre aspas, desse Comitê do Alto Comissariado da ONU, que não é da ONU, é um troço separado, que fica lá em Genebra, não é a ONU que está detonando o Moro ou perdoando o Lula, é bom que isso fique bem claro, por enquanto não é nada disso. O que está acontecendo é que Lula consegue todo esse prestígio, porque antes, muito lá atrás dos advogados dele estarem atuando, o PT fez um excelente trabalho de marketing internacional. Lula foi o presidente brasileiro que teve a sua imagem mais bem trabalhada no exterior, como um homem maravilhoso, com aquele homem que tirou o Brasil da pobreza, que tirou o Brasil da fome. Essa imagem ficou consolidada lá fora. E essa mesma turma que fez a imagem pró-Lula foi o mesmo time que fez a imagem, que desenhou a imagem do Jair Bolsonaro como um fascista que vai destruir a democracia brasileira. Então, juntou Lé com Cré, deu isso que nós vamos ver agora. E na campanha, claro, Lula vai usar essa meia informação, essa meia verdade, uma fake news clara de que a ONU o perdoou também, a exemplo do que fez o Supremo Tribunal Federal, que o descondenou, e o descondenou com detalhe, prejudicando, atacando a vida profissional do juiz Sérgio Moro. Que o Supremo fez foi dizer que o juiz é parcial. Chamar um juiz de parcial é pior do que aquele xingamento, né, que vocês conhecem aí muito popularmente. O Supremo fez isso com o Sérgio Moro. E, curiosamente, o Sérgio Moro é muito mansinho para falar disso em relação ao Supremo. Ele não condena o fato, não condena veementemente o fato dele ter sido considerado um juiz parcial. Chamar um juiz de parcial é colocá-lo abaixo do subsolo da moralidade. E o Supremo fez isso com Sérgio Moro para salvar Lula, que é aquele que deveria ser descondenado para tentar aparecer como candidato e induzir Jair Bolsonaro ao erro. Só que esse plano do Cebolinha Supremo não funcionou. Fala, Piperno. Não, olha, Serrão, em relação às ações do juiz Sérgio Moro, eu nem vou discutir, por exemplo, a questão da pena aplicada, da condenação, porque aí é uma opinião do juiz, o juiz achou que havia elementos para isso, a gente pode concordar ou não, nem vou discutir isso. Agora, o que me causou, assim, muita perplexidade durante o processo todo foram algumas medidas, como, por exemplo, aquela condução coercitiva numa sexta-feira antivéspera de uma manifestação, né? Porque condução coercitiva, por exemplo, na época, hoje nem pode mais, né, ser aplicado, mas na época se aplicava, por exemplo, contra
pessoas que se negavam a depor, não era o caso, né? Pessoas em relação a quem havia, por exemplo, suspeita de que pretendesse fugir do país, que não era o caso, porque veja, e você vai se lembrar disso, o Lula chegou a ser condenado e antes de receber a condenação em segunda instância, portanto, antes de ser preso, o Lula foi a Cuba para os funerais do Fidel Castro e o Lula foi, inclusive, para a África, lá num evento da FAO. Então, se fosse o caso, por exemplo, de fugir, ele teve autorização para fazer essas 2 viagens, já teria ficado por lá. Né? Então, pode, claro, Marco, por favor. Eu fico curioso, você virou um garantista agora de primeira linha. Mas eu sempre fui um garantista. E com relação ao Daniel Silveira, você é um carrasco de primeira linha também. Eu acho engraçado essa é a característica esse jeito de pensar. Não, de eu acho uma coisa maravilhosa. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Meu Deus incongruência, incoerência, eu vejo na direita, eu dou muita risada. Sem fazer alusões genéricas. Não, claro, eu fui pontual assim, agora. Você estava com um papo aqui de condução coercitiva, porque não pode. A gente pode até concordar com relação à condução coercitiva e eu até concordo. Só que, a hora que vai falar de garantismo judicial para o Daniel Silveira, uma prerrogativa constitucional, todas as dele, você sabe que, inclusive, a gente, na entrevista com o Marcos Rogério aqui no sábado, ele até me surpreendeu, porque ele é um cara da base lá do presidente, ele falou o seguinte, que imunidade parlamentar não é um valor absoluto. Eu quase caí da cadeira. Marco, falei, opa, né? Agora... O maior símbolo do garantismo penal brasileiro é o Marcelo Freixo. Tem 2 vídeos disponíveis na internet. Num deles é uma palestra que ele está fazendo na UERJ, em que ele diz, prender para quê? Eu conheço prisão. Isso aqui não serve para nada. Congela essa imagem e pega outra entrevista que ele deu logo depois do assassinato da vereadora aqui no Rio de Janeiro, em que ele diz, isso não vai ficar assim, exigimos punição. Ninguém foi perguntar para ele que punição que ele exigia, porque ele não acredita em prisão. O garantista penal, ele tem o duplo pensar. Na verdade, o único crime que vale para o garantista penal é o crime de opinião. Todos os outros são irrelevantes. Exatamente. Agora, a gente tem que lembrar um detalhezinho importante desse contexto da Lava Jato, né? Naquele contexto da Lava Jato, havia um grande interesse político de que o PT fosse dizimado para que o PSDB pudesse retornar ao poder. A gente não pode esquecer disso. Só que o que aconteceu? A história é uma professora malvada. O que fez a malvada professora História? Ela meteu no meio lá, deram uma facada no tal de Jair Bolsonaro, esse cara acendeu e ganhou a eleição, surpreendendo, atrapalhando os planos do Cebolinha, que queria que a Lava Jato detonasse o PT para o PSDB voltar ao poder. Muito bem, olha só, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira e são 5 horas e 48 minutos. Vamos continuar a nossa discussão aqui porque está muito boa. Por favor, vamos organizar aqui. Quem pediu, por favor? Rapidinho. Paulo, vocês realmente acham relevante o que o comitê da ONU, seja ele qual for, está falando a respeito de transgressões de direitos humanos? Eu acho, opa. Você conhece alguém lá? De forma nenhuma. Você conhece algum? Me fala o nome do especialista do comitê agora que você está falando que é relevante. Eu vou falar um negócio porque, meu Deus do céu, Paulo. Você sabe que isso daí, esse é o problema da lavagem cerebral da galera da esquerda no Brasil e no mundo. Eles colocam os nomes fantásticos, Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, uma coisa que você fala, eu sinto até um frio na barriga, Serrão, quando o pessoal fala em Alto Comissariado. Eu já acho que é um grupo de pessoas que vem lá do Olimpo. Não, é o comando da Frota Estelar. Para falar o que a regra divina estabelece para o Brasil. Esse país aí de pessoas que são inferiores a nós. Então, pelo amor de Deus, só estudante de direito que cai na carochinha de professorzinho, paz e amor, que vai lá dar aula de direitos humanos e usa precedentes da ONU e da Corte Interamericana de Direitos Humanos como se houvesse algum tipo de relevância, inclusive no direito nacional. Muito bem, mais uma vez, vamos lá. Mota em seguida o Pipel. Se houvesse equilíbrio, se você fosse lá no site do Alto Comissariado e tivesse uma no cravo e uma na ferradura, né? Se tivesse uma palavrinha sequer sobre censura aqui no Brasil, uma palavrinha sequer sobre prisões arbitrárias de pessoas
cujo único, entre aspas, crime foi dar uma opinião, não tem nada lá. Então, qual é a dúvida que se tem que isso é pura construção de narrativa? E como você falou, Marco, acho que foi você que falou, o Serrão, não me lembro, a esquerda tem esse mecanismo de criação de narrativa aperfeiçoado desde a época da Revolução Russa. A esquerda mata como se não houvesse amanhã e ainda se vende hoje como fofinha, como humana, como preocupada com os direitos humanos. A esquerda lidera as pautas algumas das pautas mais importantes da sociedade, né? Que é a luta contra o racismo, a luta pela proteção ambiental, são pautas importantes. Vai ver o registro histórico da esquerda nessas pautas. A primeira coisa que a esquerda faz quando chega ao poder é colocar a minoria em campo de concentração. Vai nos países dominados pela esquerda e vê quantas mulheres, quantas minorias estão no poder. Ninguém vê o que aconteceu no meio ambiente nos países em que a esquerda chegou ao poder, mas a esquerda consegue ainda se vender como preocupada com essas pautas. E aqui no Brasil ampliaram a cleptocracia. Isso é que foi pior ainda. Ampliaram a roubalheira contra o povo brasileiro. Esse é o legado horroroso da esquerda no Brasil, imperdoável. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1 nesta quarta-feira e agora são 5 horas e 51 minutos. Estamos discutindo aqui no programa justamente sobre essa condenação imposta pela Comissão de Direitos Humanos da ONU ao ex-juiz Sérgio Moro. Piperno, você queria rebater o Mota, por favor. Não, a esquerda tem um monte de manchas no mundo inteiro e tem que ter a hombridade de admitir isso, né? E eu acho que conheço muita gente na esquerda que admite, sim, pecados, excessos, assassinatos, tem um monte de gente. Inclusive, outro dia, conversa com, por exemplo, o Fernando Haddad, ele vai te falar sobre Venezuela. Mas então, tem um monte de coisa, Eu ficaria o dia inteiro aqui. Falando dos pecados da esquerda. Falando sobre os pecados da esquerda, eu ficaria o dia todo. Não, o dia inteiro, eu ficaria 30 décadas eu nunca passei isso. o pano, mas também a gente tem que reconhecer que o outro lado também tem uma penca. Alemanha nazista, Itália fascista, África do Sul, do apartheid. Aqui no Brasil, os assassinatos dos fardados do golpe de 64, tem um monte. O oposto da esquerda não é o que você chama de extrema direita. Capitalista. Essa comparação que você está fazendo não tem nenhum cabimento. Não tem cabimento? O nazismo era nacional socialismo. Quer dizer, quando a direita mata, não conta. Não é o nazismo. O nazismo era nacional socialismo. Os libertários. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Primeiro tem que ir numa convenção de libertários ainda. Ele tem que conhecer os libertários. Origem na extrema esquerda. Já vamos realmente fazer com que o Hitler fosse, assim, um parente de Stalin, um parente ideológico de Stalin. Mas nacional socialismo. Isso. A direita do Brasil tenta convencer. Fala, Motan. Ô, Piperno, eu só quero lembrar que ainda está valendo aquele desafio que eu fiz para você, hein? Qual? Você ficou de achar uma frase do Lula... Mas eu não te dei uma frase, eu te dei um evento, Mota. Eu não vou perder com frase, eu te dei um evento todo. Evento de rádio comunitária. Pelo amor de Deus. Agora eu vou te... Não é um evento de rádio comunitária. Elas também participaram. Peraí. Amanhã bota aí essa pergunta. Não. E agora, eu vou falar um negócio para você, Mota. O que vocês acham, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro ameaça não renovar a concessão da TV Globo? Tá vendo? Ou não é um atentado à liberdade de expressão? Primeiro que não é ele, é o Congresso que vai estabelecer. Não, mas a ameaça é dele. Não a ameaça é dele. Não tem nada de ameaça. Você está querendo... Mas a ameaça é dele. O cara é culpado por ameaças a ameaça é dele. Mas olha que a TV tal ainda tem que renovar a concessão. Você viu a capa do jornal? Você viu a capa do jornal O Globo ontem? Em que a manchete que falava sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk. Inclusive você citou aqui. O empresário alega, entre aspas, liberdade de expressão. Piperno, quando um jornal coloca liberdade de expressão... Você entendeu mal, Mota. Entendi mal. Entendeu mal. Então chama um ex-ministro do STF para interpretar essa manchete. Mas calma que o mundo vai acabar. O Dória agora está dando apoio até para o Lula. Como é que é isso? O jornal ele coloca, entre aspas, o texto literal da pessoa citada. Não. É assim que funciona. Ele colocou o texto, ele colocou só a expressão. Isso aí só tem duas escolhas.
ou é Stalin ou é Paulo Freire, Piperno. Tem que É isso aí. escolher. Ou é o Nada. Mas Ou o então Piperno- a ditadura fardada, Ó, lá porque vem ele essa com a aí ditadura militar. mandava colocar O Piperno receita de militar. bolo na capa do jornal. A ditadura não era só fardada, não. Ela civil-militar. Se houve ditadura, foi civil e Foi, militar. você tem razão. Foi das duas E partes. os civis também Foi do participaram. militar, não. Eu só acho que esse nível de Foram empolgação cúmplices. do Piperno é porque agora você tá com o Dória, né, Piperno? Eu? É, o Dória não, agora é o falou Dória que que está com a esquerda. O Dória, acho que o Dória, É o Dória. ele viu que o barco tá afundando Ele e pulou agora de Bolsodória para a esquerda. Quem sabe ele arranja um patrocínio se o Lula ganhasse, né? Tá jogando. Esse movimento do peraí que Dória vocês me não faz deixaram o Marco acreditar falar, na peraí. evolução humana. Vamos Fala, lá. Marco, vamos lá. Só vou tentar ser rápido. Esse negócio do Piperno de ficar batendo em Bolsonaro nefasto, genocida, blá, 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 essa loucura pipérnica de um Lula-verso onde ele está inserido, Claro, isso é uma invenção, né? é pura maneira manipulativa de você usar as pessoas para se antagonizarem ao Bolsonaro e assim tê-lo como a pior expressão humana na Terra. E funciona. Ele é perto disso. Não só funciona, que eu tô. Olha como isso funciona. Um ex-governador do maior estado do Brasil fala uma porcaria dessa pro valor econômico agora na entrevista. Eu não respeito o Bolsonaro, mas eu respeito o Lula. Ele respeita o cara que a gente já sabe de toda a história, Você que vê como que, chefiou Paulo, a maior quadrilha de corrupção da história do vamos Brasil. lá, Isso Piperno. significa, Paulo e Marco, que a gente pode ter É isso, gente. esperança da raça humana, porque olha só a evolução da espécie. A evolução- Ele vai de Bolsodória para Lula. Você não Isso é a tá evolução da sério. espécie. Isso não é sério. Que evolução maravilhosa. Isso não pode ser sério. Fala, Mota. Então, eu só queria ajudar a esclarecer aqui uma confusão ideológica que o Piperno está fazendo, que é normal, muita gente faz. Aliás, eu tenho até um curso, Piperno, de política na internet. Se você quiser fazer, eu dou desconto para você, 50%. Dá desconto? Você não dá de graça? Dou desconto, é uma contribuição que eu faço para o Brasil, mas só para explicar do Piperno. E você Ele acha que é faz uma contribuição confusão. isso? É o Mota uma Cursos, tradução não é o natural. Nil Cursos, é o Mota Cursos. Vai, Mota Cursos. Desculpa o comercial aqui, mas ele faz uma confusão natural. Ele acha que o inimigo da extrema esquerda é o que ele chama de extrema direita. Não é, Piperno. As pessoas que lutam pela liberdade hoje é que são inimigas, tanto da extrema esquerda quanto do que você chama de extrema direita. Essas pessoas que lutam pela liberdade hoje é basicamente um grupo composto pelos conservadores e pelos liberais. Os conservadores e liberais, eles são contra qualquer tipo de tirania, são contra qualquer tipo de autoritarismo. E como o Serrão falou, o Partido Nazista era o Partido Nacional Socialista. Isso. Dos trabalhadores da Alemanha. E Da Alemanha. Não precisa nomenclaturas. inventar. Apenas nomenclaturas. É nomenclatura. O fascismo Tem nomenclatura. que teve a tem sua cor. principal expressão no Benito Mussolini, que era socialista na juventude. Sim. Na juventude. O coletivismo, Na juventude. o estatismo, Na o dirigismo juventude. estatal, Isso. tudo, as cores, a cor da bandeira nazista, Mota, tudo isso daí, ele realmente pelo ele foi, amor de Deus. ele foi socialista da juventude, depois ele mudou muito. Mais ou menos como o Roberto Campos, que dizia o seguinte, quem nunca foi comunista até os 20 anos não tem coração e depois é um idiota. Eu discordo dessa última parte, mas de qualquer forma, eu também não discordo muito dessa última parte, não. Nunca fui comunista. Você é meio na vida. comunista, sim, Mas agora o você fato, acabou de admitir. mas o fato é que É realmente meio muita comunista. gente que foi comunista na Você não juventude discorda da mudou. segunda parte.